Olá, pessoal! Hoje uma mensagem especial. Schopenhauer manda um oi lá do céu. Ele deve estar lá assistindo a tudo e pensando: o mundo continua sofrendo. O encontro Dalbianco e Schopenhauer. Se Arthur Schopenhauer, caminhando pelas ruas de Frankfurt ou sentado num banco de jardim, tivesse cruzado com Dalbianco, não teria havido apresentações longas, nem histórias contadas, nem explicações sobre vidas passadas. Bastaria um olhar, um cumprimento seco, algumas frases trocadas, e já estaria entendido. Ali estavam dois da mesma espécie, dois que funcionavam exatamente da mesma forma. Não era uma questão de quem sofreu mais ou quem viveu o quê. Era uma afinidade de estrutura, de jeito de ser, de gosto, de medida para julgar o que existe. Se andassem juntos, seriam vistos como duplos, não por aparência, mas por tudo o que faziam, diziam, gostavam e desprezavam. O mesmo modo de ver o mundo. Dalbianco e Schopenhauer carregavam dentro de si a mesma lente. Ambos olhavam para tudo e não se deixavam enganar por aparências, rótulos, títulos ou o que todo mundo diz que é importante. Para os dois, o que vale é o que é, não o que diz ser. Os dois passavam ao lado de pessoas cheias de cargos, de diplomas na parede, de fama ou de dinheiro, e pensavam a mesma coisa. Isso aqui não pesa nada, não vale nada, não tem substância. E ao contrário, ao verem alguém que pensa por si mesmo, que diz o que é verdade, que não fala por falar, que tem conteúdo próprio, os dois paravam, olhavam com atenção e reconheciam. Aí sim, aí tem algo que presta. Os dois tinham o mesmo desprezo natural por tudo o que é falso, hipócrita, convencional ou feito só para aparecer. Nenhum dos dois aguentava conversa mole, educação fingida, sorrisos que não são verdadeiros, ou gente que repete o que ouviu dos outros como se fosse seu. Schopenhauer dizia: a maior parte dos homens não é capaz de pensar, só de repetir. Dalbianco olhava ao redor e concluía: quase ninguém tem ideia própria. Todos vivem de ideias emprestadas. Era a mesma visão, a mesma certeza, a mesma forma de separar o que é o que não é. Arthur, o que é a essência da vida? A essência é a vontade, que gera o sofrimento. E como escapar do sofrimento? A negação da vontade pela arte acesse. Entendo. Obrigado, mestres. Gostos e escolhas iguais. Se fossem caminhar, ler, conversar ou escolher onde estar, Dalbianco e Schopenhauer sempre escolheriam a mesma coisa. Os dois amavam a solidão como espaço de qualidade. Nenhum dos dois ficava só por falta de opção. Os dois achavam que estar sozinho era o único momento onde se podia encontrar paz, clareza e verdade. Ambos detestavam multidões, festas, aglomerações, reuniões onde o assunto é fútil. Para os dois, estar no meio de muita gente era quase uma sujeira, uma perda de tempo, um lugar onde nada de bom acontece. Schopenhauer dizia: a solidão é a sorte de todos os espíritos de primeira ordem. Dalbianco vivia como quem diz: só na solidão eu não preciso fingir, não preciso ouvir bobagem, não preciso me rebaixar. Os dois gostavam do que é essencial, simples e duradouro. Nenhum dos dois ligava para luxo, para moda, para o que está na moda, ou o que todo mundo acha bonito ou importante. Preferiam coisas simples, roupas sem exagero, morada tranquila, comida sem frescura. O valor para os dois não estava fora, estava dentro, nos livros, nos pensamentos, na observação, no conhecimento. Os dois achavam que quem corre atrás de aparência é, no fundo, vazio por dentro. Os dois tinham a mesma relação com o saber e com quem ensina. Essa era talvez a semelhança mais forte. Nem Dalbianco nem Schopenhauer aceitavam lição de quem está abaixo ou igual a eles. Os dois olhavam para professores, mestres, autoridades intelectuais e faziam a mesma avaliação. Você sabe menos do que eu, ou sabe o mesmo que eu, mas não sabe mais. Então não tem nada para me ensinar. No máximo, podemos trocar ideias. Os dois achavam que quase todos os que se diziam sábios eram só repetidores, papagaios de livros, gente que não pensou por si mesma. Schopenhauer mudava de universidade, trocava de mestres, rejeitava o que ensinavam porque achava tudo fraco, falso ou incompleto. Dalbianco mudava de curso, não ligava para prazos, não se importava com diplomas, porque via que o que ensinavam não valia o esforço de aprender. Os dois tinham a mesma regra clara:
Eu só aprendo com quem está acima de mim. Com os outros, ignoro. Os dois detestavam ser ensinados, mas amavam aprender. Parece contradição, mas para os dois era a mesma coisa. Ninguém podia dizer o que eles deviam saber, nem como deviam pensar. Os dois aprendiam sozinhos, com os melhores autores, com a observação, com a própria cabeça. Qualquer um que tentasse impor uma verdade pronta recebia dos dois o mesmo tratamento: silêncio, descrença e afastamento. Schopenhauer me deu um conselho. A vida é sofrimento, mas não se desespere. Fortaleça sua vontade e domine seus desejos. Aceite a dor, cresça com ela. É assim que se encontra a paz interior. A mesma atitude frente ao mundo. O que mais faria Dal Bianco e Schopenhauer serem reconhecidos como iguais era a forma como se portavam, como julgavam e como reagiam a tudo. Os dois não davam importância ao que não tem valor. Se alguém falasse mal deles, se o mundo os ignorasse, se não tivessem fama, sucesso ou aplausos, nenhum dos dois se importava. Ambos tinham dentro de si uma medida própria, absoluta, que independia da opinião alheia. Schopenhauer vivia rejeitado, ignorado, criticado e dizia: o que eles pensam de mim não é parte de mim, não me afeta. Dal Bianco passava por atrasado, difícil, esquisito e pensava: o que eles acham que é dar certo não é o que eu acho. O julgamento deles não vale nada. Os dois eram reservados, observadores, falavam pouco, mas quando falavam, iam ao fundo. Nenhum dos dois abria a boca para dizer o que todo mundo já sabe, nem para fazer conversa de encher espaço. Os dois olhavam tudo, reparavam em detalhes que ninguém mais via, guardavam tudo para si, e só diziam algo quando tinham algo que valesse a pena ser dito. Se estivessem numa roda de pessoas, os dois ficariam calados, observando, avaliando, esperando o momento de ir embora. Se estivessem só um com o outro, poderiam passar horas em silêncio, ou horas conversando sobre o que realmente importa, natureza humana, verdade, conhecimento, o que é real, e nenhum dos dois se cansaria. Os dois não se adaptavam, não mudavam, não se rebaixavam. O mundo quer que todos se encaixem, que aceitem as regras, que sejam iguais. Dal Bianco e Schopenhauer tinham a mesma recusa. Não se encaixavam porque não queriam, não mudavam porque sabiam que estavam certos, não se rebaixavam para agradar ninguém. Para os dois, ser fiel ao próprio modo de ser era mais importante do que qualquer sucesso, amizade ou reconhecimento. Schopenhauer, estou triste. A tristeza é parte inevitável da vida. Schopenhauer ensina que o desejo causa sofrimento. Aceite isso e busque reduzir seus desejos. Conclusão. Dois que se reconheceram. No fim, o encontro entre Dal Bianco e Schopenhauer não foi um encontro de histórias, nem de dores, nem de vidas passadas. Foi o encontro de duas naturezas idênticas. Dois homens que gostavam das mesmas coisas: verdade, essência, solidão, conhecimento, simplicidade. Rejeitavam as mesmas coisas: falsidade, aparência, multidão, mentira, autoridade sem valor, conversa inútil. Pensavam da mesma forma, viam além da superfície, avaliavam tudo por si mesmos, não aceitavam o que vinha pronto. Agiam da mesma forma, reservados, firmes, independentes, indiferentes ao que não vale a pena. Se andassem juntos, ninguém teria dúvida, eram da mesma família de espírito. Não porque eram filósofos ou tinham histórias parecidas, mas simplesmente porque eram iguais. Tudo o que um fazia, o outro faria. Tudo o que um dizia, o outro concordaria. Tudo o que um gostava, o outro também gostava. Schopenhauer olharia para Dal Bianco e diria: finalmente alguém que funciona como eu. Alguém que não precisa que eu explique nada, porque já entendeu tudo só de olhar. Dal Bianco olharia para Schopenhauer e pensaria: aqui está um igual. O único que não é como o resto do mundo. O único que vê o que eu vejo, gosta do que eu gosto, rejeita o que eu rejeito. Dois homens, o mesmo espírito, Dal Bianco e Schopenhauer, o encontro perfeito de quem é igual. E hoje Schopenhauer abençoa este podcast. O que? O busto está brilhando! Dal Bianco, a vida é sofrimento. Aceite e encontre a paz. Eu aceito, mestre. Obrigado. Viva com sabedoria.